Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Lídia, agora sim, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Vamos Prazer só é aguardar meu. um pouquinho o pessoal entrar, porque eu tentei abrir primeiro a sala, algumas pessoas entraram e eu precisei de encerrar, que eu não estava conseguindo te convidar. Tá bom, Tá bom? tá bom. Só um minutinho. E aí, como é que tá em Fargo? Tá Tá quente? quente, menina. Hoje tá um tempo bem gostoso. Hoje não tá aquele solzão, mas deve estar uns 25, 26. Mas esses Ah, que ótimo. dias tem feito assim um calor que eu falei, meu Deus do céu, tô em São Paulo Eu de vi, outro dia volta. fez 30, mais de 30 graus, eu tô te seguindo, eu percebi. Graças a Foi, Deus passou a nevasca, né? Porque só tinha neve nesse lugar. olha, vou te falar, é muita neve. Assim, eu não jamais eu iria imaginar a quantidade de neve, assim. Era morros e morros. Eu falei, tanto que assim, a gente até correu um certo risco de quando a neve começasse a derreter, o rio inundasse, né? Porque para onde essa água toda, essa água congelada vai, né? E a Uhum. gente até ficou em alerta mesmo de inundação. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live. Nós estamos muito felizes por estar recebendo vocês aqui hoje. A nossa live hoje tem como objetivo da gente falar um pouquinho sobre os desafios do processo de validação e também a transição clínica e cultural. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que é a Lídia, que aceitou de muito bom grado bater um papo com a gente, para poder contar um pouquinho da história dela, da experiência, como que foi. E Lídia, assim, é uma honra receber você aqui, tá, na nossa página. Nós temos muitos enfermeiros aqui que estão também no processo, na verdade, a grande maioria estão no processo, têm estudado como que funciona, outros já estão avançados no processo. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso aqui vai ser de grande valia para o pessoal, porque tem muitos detalhes que somente quem passa pelo processo que pode nos contar, né, as experiências. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra receber você. Tudo bem? Obrigada. Lídia, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. E pessoal que estiver participando, coloque perguntinhas, caso vocês tenham, na nossa caixinha de perguntas, tá? Para poder facilitar a gente encontrar, porque às vezes as dúvidas podem ser perdidas no rolo de comentários, tá bom? Então, Lídia, me fala um pouquinho quem é você, quem é Lídia Guandalini, de onde você veio, há quanto tempo você é formada, fala um pouquinho sobre você. Bom, acredito que alguns já me conheçam, né, aqui do Instagram, até pessoalmente tive a oportunidade de conhecer alguns enfermeiros que estão no processo. Meu nome é Lídia Santiago Gondalini, eu venho de São Paulo. Ah, Me formei em 2017, dezembro de 2017, e comecei a trabalhar na enfermagem em 2018, mais ou menos em junho de 2018. Então, não tenho tanto tempo aí de experiência, mas vim para cá, para os Estados Unidos, ano passado, em setembro, dia 12 de setembro. Então, já logo mais quase um ano. Sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, fiz a minha especialização em cardiologia pela escola, fiz o meu mestrado. É, e comecei o doutorado, né, na época, mas infelizmente a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então foi nessa época que ou eu me dedicava para o mestrado ou eu faria o processo, né? E aí eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e conhecer um pouquinho como que a enfermagem funcionava aqui. E aí eu falei, bom, se eu quero ser enfermeira nos Estados Unidos, não dá para fazer doutorado, mais processo de validação. Pelo menos para mim, né? Eu não consigo fazer duas coisas assim. Que a gente precisa se dedicar. Eu falei, eu não vou conseguir fazer os dois. Então, eu abdiquei do doutorado e comecei o processo. Entendi. Eu acho que isso aí não é uma questão específica em relação à Lídia, não. Realmente é muito difícil. O doutorado requer muito esforço, né, muita concentração, e o processo não é simples, né? O processo de validação depende de muito esforço. Então, seriam dois opostos, né, em relação a, a um objetivo final, né? Ô, Lídia, fala um pouquinho pra gente quando que foi que aconteceu, quando e como foi essa virada de chave, quando você, assim, poxa,
isso realmente levar minha carreira para o exterior é uma possibilidade, eu quero cair de cabeça nisso porque é isso que eu quero para minha vida. Como que isso aconteceu? Em que momento que teve aquele estalo que você falou, é isso que eu quero para mim? Assim, até mesmo durante a faculdade, eu já tinha, assim, pensado, né? Como que eu tinha vontade de ir para fora do país, assim. Ah, não apenas pelo profissional, mas, assim, pelo pessoal mesmo, sabe? Falei, eu queria, né, ter novas oportunidades e saber como que a enfermagem funciona em outros países. E aí, no último ano da faculdade, muitos amigos, assim, entraram para o processo para a Alemanha. E eu falei, bacana, né? Mas aí eu pensei, falei, gente, qual é a chance de aprender alemão, né? Eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu até conversei com a minha mãe, com meu marido, eu falei assim, e aí, será que eu tento, né, Alemanha? E assim, tem muitas amigas que deram certo, que foram, que estão na Alemanha até hoje. E tem outras que voltaram justamente por conta do idioma, né? O idioma, assim, Não aprender é um uma idioma segunda. simples, né, Lídia? Não é um idioma que, assim, vou conseguir aprender de um dia para o outro. O inglês a gente já acaba tendo dificuldade, né? Imagina o alemão. E eu falei, bom, acho que a Alemanha não vai rolar, né? E aí, eu nem entrei, assim, muito profundo no processo, né, de ir para a Alemanha por conta justamente do idioma. E aí, eu sempre fui muito focada nessa coisa de, assim, de ensino, tanto que o meu mestrado ele foi voltado para a área de ensino. Então, eu sempre estava muito assim, a par junto dos professores, né, da Escola Paulista de Enfermagem, até mesmo a professora Alba foi a minha orientadora. Então, assim, eu estava muito focada nesse negócio de, assim, ficar mesmo para a parte didática, para dar aula. E o meu mestrado foi nisso, e aí eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos por conta do meu mestrado. E conheci um pouquinho da enfermagem aqui, né? Então, eu participei de algumas aulas, porque o meu mestrado ele foi a tradução de um guia que auxilia os estudantes de enfermagem. Então, a gente fez esse estudo aqui na Universidade de Nova York, na Lehman College, na Universidade Federal de São Paulo e na Universidade Federal de Curitiba. Então, Nossa, que legal. eu vim para cá justamente para conhecer um pouquinho, né? E aí eu fui para os hospitais e eu conheci uma enfermeira brasileira. E assim, ela encantada, né? Ela me explicou um pouquinho de como que funcionava o processo. E eu falei, bacana, né? Será que eu tenho alguma chance? Ela falou, tem. Ela falou, todo mundo pode, né? E assim, em 2018, a gente não tinha tantos recursos, né? Tantas páginas no Instagram, explicando, né? Como que funciona o processo, como que funciona essa questão. Porque parece um mundo que, assim, você nunca vai alcançar, né? Você fala, nossa, você é enfermeira nos Estados Unidos? Como, né? E aí ela me explicou assim, bem por cima. Então, ela me explicou do CDFNS, basicamente. E aí eu fui, assim, por conta própria, fui, né, procurando como que fazia, depois de fazer a validação, o que precisa. Precisa do inglês? Não precisa do inglês? Para que estado que eu aplico? Para que estado eu não aplico? E aí foi quando ela me deu, assim, uma pincelada, né, no assunto. E aí eu voltei pro Brasil e eu falei assim pra minha família, eu falei, eu vou ser enfermeira nos Estados Unidos. E aí todo mundo, quê? Como assim? Então, essa enfermeira, assim, eu vou fazer o processo, eu vou conseguir, eu vou para os Estados Unidos. E aí foi quando eu comecei toda essa etapa de validação e tudo mais. A próxima pergunta você já fez o gancho, que foi justamente, seria como que foi a aceitação da sua família. Porque eu já percebi que você é casada com o Lucas, né? E pelas contas que eu tô fazendo aqui, você não era casada na época que você resolveu fazer. Eu tô fazendo aqui uma continha, então acho que você não era casada. Como que foi isso, assim, em relação aos seus pais, aos seus familiares? Pro Lucas, que até então vocês não eram casados, você já estava propondo, tipo, casa comigo e vou mudar de vida, mudar de país, mudar de cultura. É assim. Então, assim, como que aconteceu isso, assim, a aceitação? Foi tranquilo? A sua família questionou? Como que foi? Não, assim, em relação à minha família, todo mundo, eu sempre tive um apoio, né? Mas a gente sabe que mudar de país não é simplesmente, tchau, tô indo embora, né? É um processo. Pro Lucas também não foi fácil e ainda, né, não é tão fácil para ele, porque ele tem a empresa dele no Brasil.
Então, fazer esse gerenciamento, né, das coisas do Brasil aqui. Então, às vezes, ele fica preocupado que ele não tá lá. Então, como que, né? Então, ele tem o pai dele que trabalha junto, né? Então, também auxilia, né, praticamente os dois. Então, não foi fácil, assim, para ele, né? Mas ele sempre me apoiou. Ele é uma pessoa que quero fazer agora nurse practitioner. Não, você vai, né? É uma pessoa que Eu sempre... acho que é o próximo passo de todo mundo, né? Todo mundo que chega aí, quando vai completando os próximos 2 anos, já quer fazer o nurse practitioner para poder É, já, né, sim. galgar uma coisa maior do que simplesmente registered nurse, né? E eu, Então, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu vou atrás, sabe? Eu acho que o negócio é esse, né? Não deu certo? Tenta de novo. Ah, mas e se não der certo? Poxa, um monte de gente no hospital me olha torto porque eu não sei falar inglês direito. E tá tudo bem, sabe? Eu sou capaz de falar 2 idiomas e eles não são. Então, assim, eu acho que a gente tem que, ó, mete a cara e vai, sabe? E, poxa, se assim você tem uma rede de apoio, né? E mesmo quando não tem uma rede de apoio, nada como conversar. A vida aqui é muito diferente, né? A gente tem oportunidades que, infelizmente, no Brasil a gente não teria, né? Talvez com mestrado, doutorado, nunca ninguém me ofereceu um salário a mais por eu, né, estar envolvida nessa questão de educação. Então, assim, a gente estuda no Brasil. Infelizmente, a enfermagem não é uma área muito reconhecida, né? A gente tem muitos problemas. Então, assim, quem trabalha no hospital público sabe como que é. Quem trabalha no hospital particular praticamente não tem folga. Então, é bem complicado. E a vida aqui é muito boa, sabe? É difícil, não é fácil. Todos os dias que eu tenho que ir para um plantão, eu falo, Deus, mais um plantão, bora lá. Sabe? Então é esse negócio, é meter a cara e falar assim, a gente consegue, a gente dá conta. eu acho que essa sua colocação é super pertinente, né? Porque isso fica muito bem claro com essa sua fala que o processo não é simples. Ninguém está aqui falando que é um mar de rosas, de repente você vai estudar, vai tudo entrar na sua cabeça, você vai passar de primeira, vai chegar lá como um RN, você vai ser bem aceita, vão estender um tapete vermelho para você, né? E você não vai ter dificuldade nenhuma. Quem está vendendo esse tipo de ideia, eu acho que é muito enganosa, né? Então, assim, mas o que você está dizendo é difícil, gente, mas é absolutamente possível. Às vezes você vai se frustrar em alguns momentos da caminhada, mas no final vai dar certo, né? Vai sofrer no início, né? Porque tem adaptação a uma nova língua, a uma nova cultura, né? Uma nova forma de trabalhar no ambiente hospitalar, né? Mas vai dar certo. Tem tantos enfermeiros que já estão lá, né? O nosso pai da enfermagem nos Estados Unidos, o Márcio Licurgo, já está aí como cidadão americano, né? Então, E assim, então, tem muitas oportunidades, sabe? Existe carreira na parte militar. Então, assim, existe carreira dentro de hospital, existe carreira em consultório, né? Então, a enfermagem aqui em todos os lugares, a gente é muito bem reconhecido. que E bacana. também, remuneramente, assim, falando, compensa, sabe? Também nós somos muito bem pagos. Então, compensa, sabe? Lídia, a gente teve uma perguntinha aqui, só para a gente já fazer o gancho. A Luciana Coutinho está perguntando por que você optou fazer a validação aqui no Brasil ao invés de tentar já fazer dentro dos Estados Unidos? Porque a gente sabe, né, assim, quando você tá no Brasil, quando você dá entrada no CGFNS ou na Joseph, você, né, no final, quando você faz o pagamento, eles mandam os documentos, né, os formulários que a gente tem que levar. Então, para o Corém, para a faculdade. Então, assim, se você tá no Brasil, é muito mais fácil, né, do que você estando em outro país, né? Mesmo que, por exemplo, alguém tenha uma procuração no seu nome, eu tô tendo dificuldade para minha mãe conseguir validar o meu dispositivo para poder acessar o aplicativo do banco. Então, assim, você imagina se, né, assim, para levar formulário para Coreia, levar formulário para faculdade. Então, eu acredito que quando você está no Brasil, facilita, né? Não que não seja impossível você estando em outro país, você fazer, não, dá também. Mas você indo pessoalmente, acaba sendo mais fácil. Entendi.
Entendi. E me fala um pouquinho sobre a sua validação do diploma. Qual empresa você escolheu validar seu diploma? Se foi CGFNS ou se foi a Joseph? E por que você escolheu essa empresa? Eu escolhi o CGFNS, justamente por conta que quando eu vim, essa enfermeira, ela me falou do CGFNS. Eu não sei, Ana, quando que a Joseph, acredito que ela seja recente. Eu não sei se já tinha na época que eu fiz a validação, há 18, 19, 20, 21, 22, há 5 anos atrás. Eu não sei se a Joseph já, acredito que já existia, mas não sei se era tão divulgada. Eu acabei fazendo pelo CGFNS justamente por conta que foi a única que ela me disse, né? A enfermeira, ela me falou. Então, eu acabei fazendo pelo CGFNS. Eu vi que você, pelo um pouquinho que eu te sigo e já percebo, você teve a consultoria do Brazilian Nurse Abroad, não é? Eu? Não? Foi o NBA? Foi outra Fui eu. empresa? Você! Menina, eu tive uma sensação que a NBA te ajudou. Não. Menina, que isso? Bateu muito cabeça. Nossa, Bati cabeça. imagino. Eu comecei a validação em 2018, né? Então, assim, acredito que tinha um grupo no WhatsApp que era Nursing the USA. Era um grupo, assim, muito abrangente. Nem sei se esse grupo ainda existe, mas eu entrei nesse grupo e pouco se falava desse processo de validação. Coisa que eu te falei, quando eu comecei, eu cheguei na parte dos formulários e eu falei, tá, o que eu faço com isso? Dó, gente. Aí eu levei todos os formulários para a faculdade. A faculdade falou, olha, esse formulário aqui, eu acredito que seja o Corém que tenha que assinar. Aí eu fui, então assim, eu fui para vários cantos. Porque Nossa, você deve ter batido muito cabeça. Aí eu consegui a SES, saiu a minha SES. E aí eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Que dó, gente. Hoje a gente tem muitas informações, né? O pessoal que está aqui nos acompanhando, como já tem vários enfermeiros que conheceram o processo e hoje nós temos tantas empresas especializadas para auxiliar as pessoas, tanto na Joseph como no CGFNS, né? Eu citei aqui Brazilian Nurse Abroad, a gente tem outras, né? A Nurse na Gringa e tantas outras empresas, né? E isso se torna tão mais fácil, né? Quando alguém segura na sua mão e te fala, ó, agora você faz isso, agora você faz isso, faz aquilo. Você não se perde, você economiza dinheiro, né? Eu sempre penso que consultoria é uma economia de dinheiro. Apesar de você investir, uma economia de tempo, de dinheiro e de estresse, entendeu? Nossa, eu achava que você teve algum tipo de apoio. Meu Deus. Não. Se você tem uma empresa que faça, né, por você E batendo cabeça, quanto tempo você conseguiu fazer seu processo da validação em si, desde a aplicação até a emissão da sua SES? A minha SES não demorou, eu acho que em média, uns 6 a 8 meses saiu a minha SES. Acho que é uma média geral, assim. Acredito que hoje esteja demorando um pouquinho mais, porque assim, eu tive que fazer o endorsement, porque a minha SES era para Flórida. Então, o próprio endorsement, assim, eu levei bastante tempo. Então, eles estão levando mais tempo, né? Na época, acredito que tenha sido rápido, né? Em comparação do que está hoje. Acredito que hoje está mais ou menos cerca de quase um ano, né? Para sair pelo... Na verdade, o serviço da SES, quando você compra no CGFNS, ele tem validade de 1 ano, esse serviço, desde o momento que você compra o serviço até a conclusão para emissão da SES. Então, dentro desse período, eles precisam emitir a SES. Né? Então, o importante de se conhecer o processo já que o CGFNS é tão, assim... requisitado mundialmente, porque não são só apenas brasileiros, eu não sei se eles validam diploma de outras categorias, acredito que sim. Então, assim, já tem essa morosidade habitual do CGFNS mesmo pelo volume de requisição, né? Então, o conhecer o processo é primordial, né, Lídia? Ok. Me fala um pouquinho. Eu já imagino qual vai ser a sua resposta, porque você disse que aplicou para a Flórida, mas eu vou perguntar porque às vezes a galera não conhece bem o processo. Você fez primeiro o NCLEX ou você fez primeiro a prova de proficiência em inglês? Fiz primeiro a prova de proficiência. Não, primeira prova de proficiência. Porque é um requerimento da Flórida, né? Entendi. E qual prova de proficiência você optou na época? Pelo IELTS. Pelo IELTS. 1000 vezes o IELTS. Entendi.
E como que foi esse processo para você em relação ao estudo do IELTS? Como que você estudou na época? Você teve algum tipo de ajuda especializada para poder estar estudando? Você já tinha contato com o inglês anteriormente? Ou quanto tempo antes você começou a ter contato com a língua? Como que funcionou essa questão da proficiência em inglês e o contato com o inglês para você? Ana, a primeira coisa que eu falo é assim, antes de pensar em tudo, sabe? Antes de pensar em SES, antes de pensar em NCLEX, a gente tem que se preocupar com o inglês, né? Então, assim, eu não vou precisar do inglês agora, mas você vai chegar aqui, você vai precisar falar inglês. E não é o inglês que a gente aprende, aquele inglês, hi, how are you? Não, não. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, gente, inglês. Então, assim, antes de tudo, o meu inglês era básico, né? Então, eu comecei a validação e depois eu entrei para uma escola de inglês. Então, quando a gente começa, hoje, a Lídia é diferente da Lídia que era, né? E graças a Deus a gente evolui. Sim, Mas, amadurece. a gente amadurece. Mas hoje, eu estudaria muito mais o inglês, né? Então, eu comecei a estudar inglês em 2018. A minha SES saiu. E aí, eu meio que larguei um pouco essa SES, porque eu falei, eu não sei o que eu faço com isso, não sei, né? Não sei. E aí, eu comecei o inglês, porque o meu mestrado, né? Como eu te falei, a gente fez a tradução desse guia. E eu falei, eu preciso do inglês, né? Então, eu comecei a estudar inglês em 2018, um pouquinho antes de vir para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. E aí, quando eu descobri que eu tinha que fazer a proficiência em inglês, porque era um requerimento para fazer o NCLEX, eu comecei a estudar bastante, então eu comecei aulas particulares, porque eu tentei um IELTS sozinha. Eu falei, vou ver como que né? Vai que cola, né? Vai que cola. Não sabia de como que funcionava. Assim, dei uma lida, mas nada profundo. Falei, vou ver como que funciona, né? E aí, tirei uma nota, óbvio, péssima, né? Falei, bom, acho que eu preciso de um professor particular. Porque o IELTS não é simplesmente saber o inglês, né? É uma prova que você precisa entender como que ela é dividida, como que o speaking funciona, o que o avaliador ele espera que você responda, né? Então, tem como você né, conseguindo atingir os requerimentos do IELTS. Tem que aprender como executar a prova, né? Eu acho que o mais difícil do IELTS não é o inglês, é você conseguir executar a bendita da prova. Isso, porque assim, Ana, eu saí de um 5,5 para um 7,5 em 3 meses. Então, assim, ninguém evolui tanto, sabe? Em 3 meses, eu saí de um básico para praticamente um intermediário para um avançado em 3 meses. Então, é você entender como que funciona a prova, sabe? E a gente consegue. Desde que você se dedique. Eu fiz aulas com professores particulares. Eu fiz aulas no iTalk com filipinos, né? Os filipinos, você paga aí $10 a hora, $5 a hora por um professor. E você fala, olha, eu preciso conversação. Eu preciso que você me dê um tema e eu fale sobre o tema para você. Porque o speaking do IELTS é isso. Né? Vão te dar um tema, vão te dar alguma coisa, você tem 2 minutos para responder. E aí tinha professor que não sabia do IELTS, e eu falava, olha, você me dá um tema, eu vou te responder e você me fala como eu fui. Então, assim, eu procurava, e aí eu via na rua o semáforo. Aí você fale sobre o semáforo por 2 minutos. Bom, o semáforo, ele tem 3 cores, sabe? Então, eu começava a criar coisas na minha cabeça do que o avaliador poderia me perguntar. E hoje é tão mais fácil, né, Lídia? Você vê, assim, empresas especializadas na prova do IELTS, ou no TOEIC, ou TOEFL. Então, assim, as pessoas têm muitas possibilidades disponíveis hoje para se preparar mais adequadamente, né? Quem começou o preparatório, o processo mais anteriormente, não tinha essas ferramentas disponíveis, né, para poder estar usando e abusando. Hoje as pessoas te ensinam, olha, para você fazer o listening, presta atenção nisso. Para você fazer o speaking, isso. Fora aplicativos, que assim, sabe, que facilita consideravelmente a vida da pessoa. Porque eu acho que o mais difícil
não apenas do IELTS, mas assim, qualquer prova de proficiência em relação ao speaking, é você ter um enredo para você estar falando, porque criar aquilo de última hora é meio complicado, né? A gente dá meio que uma bagunçadinha ali para poder estar tentando falar. A gente pode inventar o que quiser. Nossa, contei a história da carochinha para a examinadora falou assim, uau! Falei, é verdade, tudo mentira, sabe? Ela não quer saber se você está falando verdade ou se você está falando mentira. Ela quer que você fale por 2 minutos. Você sabe que no meu preparatório do IELTS, que eu estou nessa fase agora, eu já fiz o NCLEX, estou no IELTS. A professora estava falando, olha, no momento do writing, quando você estiver fazendo a prova, você pode até inventar dados, sabe? Ninguém vai pesquisar se aquele dado é real. Pode inventar um dado quando você estiver ali no test 2, sabe? Inventa o dado, tantos por cento da população. Inventa um dado para poder dar embasamento. Pode inventar, ninguém vai pesquisar. Então, assim, isso é interessante, né? Então, você fez primeiro, né, a sua prova de proficiência em inglês. Você disse que falhou na primeira tentativa. Você passou de segunda? Passou? Como que aconteceu? Eu fiz 3 vezes. Passei na terceira. Porque, assim, o que eu penso, né? A gente precisa focar em todas as habilidades? Precisa. Mas a gente precisa focar mais no speaking, né? Porque é o que demanda mais, né? A gente precisa de um 7 no speaking. Então, se você tirar um 7, um 6,5, um 5,5, um 5,5, você atinge o 6 de média, né? Então, o que eu pensava? Eu preciso focar mais no speaking. Porque se fosse pela média, desde a primeira vez eu já tinha passado. Então, eu falei, bom, preciso melhorar, preciso saber como que eu melhoro no speaking. E aí foi assim, foi fazendo aulas. Eu fiz aulas com a professora Patrícia, ai, meu Deus, esqueci o nome da escola que aplica o IELTS. Cultura inglesa? Não é a cultura inglesa, é a que todo mundo faz. Não sei. Daqui a pouco me vem o nome. Ela é uma das gerentes dessa escola, eu fiz aulas com ela. Depois, quem quiser, me manda mensagem que eu mando o contato dela. Fiz aulas com a Nina, fiz aulas com filipinos, né, do iTalk. Fiz aulas com um professor canadense que toda a educação dele é focada para o IELTS, né? Então, assim, eu fui em busca de professores que me auxiliassem. O pessoal está perguntando se é o Open English. Não é Open English. É a escola que faz a aplicação do IELTS. Entendi. Não é. Pois é, mas eu acho muito, muito legal, assim, é uma pena você não ter passado de primeiro, mas eu acho interessante essas histórias, porque assim, você passou de terceiro e tá aí. Então, é importante que a gente tenha resiliência, né? E resistência. Resiliência para se adequar à adversidade e resistência para não desistir, né? E continuar firme no propósito, que uma hora chega lá no final, né? Mesmo que seja de segunda, de terceira, de quarta, igual carta de licença para dirigir, entendeu? Tem gente que passa de primeira, tem gente que passa de quinta. Já vi gente que passa de sétima no IELTS e passou, entendeu? Então, que isso não seja Eu passei de segunda no NCLEX. Você passou de primeira. E eu já vi gente que passou de terceira. Então, assim, isso, gente, não é um fator. Não significa que uma pessoa é mais inteligente, mais conhecedora, porque não passou de primeira. Significa que naquele momento não estava no momento bom, não conseguiu executar a prova. Tem tantos fatores alheios, né? Eu me lembro quando a próxima pergunta seria sobre o NCLEX. Eu estudei muito, como todo mundo que vai fazer o NCLEX morre de estudar, né? Oi? Winner, lembrei. Winner, aí, viu? Então, assim, eu lembro que quando eu fui numa esperança, assim, quem sabe, fecha no 75. E quando abriu a pergunta 76, eu falei, Jesus, vou ser reprovada. Entendeu? Então, assim, gente, quem passa de segunda, passa de terceira, não interessa, continua, vai ser RN do mesmo jeito, não interessa se passa de primeira, se passa de terceira, de quarta. Né? Então, o importante é ter essa questão bem firme na cabeça do que realmente você quer, né? E assim, Ana, chegou aqui, não significa que não vai ter mais problemas. Oh. Né? Os seus problemas só começaram. Porque aí você tem que abrir conta no banco, aí você tem que comprar o seu carro, aí a pessoa do RH do hospital vai te ligar, você fala, ferrou, porque eu não sei falar no telefone. Aí o médico, ele vai te ligar pedindo updates do paciente.
Aí a família vai te ligar, porque aqui quem dá o update do paciente é o enfermeiro. Né? Aí o familiar vai te falar, e como que tá o potássio dele? Como que tá o magnésio dele? Então, assim, os problemas só começam, tá? Esse é só o princípio das dores, né? E tá tudo bem. Às vezes eu desligo o telefone, às vezes eu dou uma choradinha, porque eu não entendi o que o médico falou, mas eu falei, ok. Aí eu falo, tá bom, vai passar. Amanhã eu vou entender melhor do que hoje. Né? Então, Não, assim, e você hoje tá aí, já tem quase um ano, né, Lídia? E eu tenho certeza que hoje você está 1000 vezes mais segura do que o primeiro dia que você chegou. Eu te acompanhei super de perto e eu falo que você ganhou meu coração na primeira semana quando você chegou aí. Assim, de falar com tanta honestidade para as pessoas, sabe? Assim, de rasgar o coração mesmo e falar assim, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Chega mais. Não é simples. não é. Entendeu? E o fato de não ser simples não significa que não é possível, né? Significa que não é simples. Então, não chegue lá achando que, tipo, você vai arrasar na primeira semana, na segunda semana, porque você vai querer ir para casa e É chorar. assim, Entendeu? olha, Eu vi um relato de uma das enfermeiras que migraram, que ela falou assim que ela se questionou no primeiro mês e falou, meu Deus, o que que eu fiz eu da minha vida? O que que eu tô fazendo aqui? Você também? também. Também, às vezes, até mesmo semana passada, uma médica me ligou, ela falou o que eu tinha dado para o paciente, porque a pressão dele tinha caído. Eu falei assim, olha, eu dei o metoprolol, foi o único comprimido que eu dei. E ela falou assim para mim, quanto que você deu? Aí eu falei assim, espera só um pouquinho que eu vou abrir. Aí ela falou assim, eu não quero mais que você cuide do meu paciente cardíaco. Ela ligou pro jardineiro e ela falou, eu não quero essa enfermeira. Porque eu não sabia a dosagem que eu tinha dado. Eu falei, De espera um pouquinho, cabeça. eu só vou abrir pra checar a order. Eu não lembro de cabeça quanto que eu dei. E aí ela ligou pro charge nurse e ela falou, eu não quero que ela cuida. Ana, eu não tinha feito nada Cismou, né? errado, sabe? Aí Aham. meu olho começou a lacrimejar, já começou a cair a gota. Aí o charge nurse ele falou assim, não, ela vai continuar cuidando do paciente. Ela falou, ela não fez nada de errado. E eu tava ouvindo ele falando com ela. Né? Então, assim, tem gente ignorante? Tem em tudo quanto é lugar. Tem gente que É, vai te tratar bem, né? O médico mesmo falou, olha, parabéns, você fez um trabalho ótimo com esse paciente neuro. E tem médico que vai olhar pra sua cara e vai falar assim, você é uma porcaria. E o negócio é tentar não se abalar, né? Não é fácil, mas só eu sei o que eu passei para chegar até aqui, né? Só você sabe o quanto você estudou para passar no NCLEX. Só, né? Fulano sabe o quanto que estudou. Então, não é fácil, né? Mas a gente dá conta e tem isso, até a Lene falou, é verdade, em todo lugar. Todo lugar vai ter isso. Não é só porque eu vim para os Estados Unidos que, nossa, sabe? Tô vivendo. Não, não. e que você já entrou numa das perguntas que eu faria. Como que foi assim, de uma forma geral? Porque a gente sabe que individualmente vai acontecer pontualmente algumas pessoas, como foi o caso da médica que você citou. Mas, em geral, como que foi a aceitação da equipe em relação a ter uma enfermeira internacional trabalhando com eles, que pelo que eu me lembro, você foi uma das primeiras enfermeiras internacionais a entrar. Você mencionou alguma coisa no seu setor que não tinham muitas pessoas no hospital, brasileira. Isso. Na verdade, brasileira, aqui quem chegou primeiro foi a Elisa, depois foi o Elvis, depois eu e a Ananda, agora é a Andressa e Então tá aumentando a população. tá. Recebi até uma mensagem de uma colega que assinou assinou contrato para vir para cá para Fargo. Então tá chegando mais gente, sim. Mas de uma forma geral, a aceitação foi boa. Os Estados Unidos, aqui funciona a base de imigrante, né? Então, para todo quanto é lugar que você vai ter imigrante. Então, vai ter filipino, vai ter indiano, brasileiro aqui, pelo menos aqui não, né, não é muito comum nessa área da saúde. Não conheço outras pessoas além dos que eu já citei. Mas vai ter africano, tem muito imigrante no hospital. Mas brasileiro, no meu setor é só eu mesmo. E assim, Você deve ter sofrido um pouquinho com o sotaque, né? por mais, né, pode ser que você não acredite, mas o nosso sotaque é muito melhor do que de qualquer outro,
Não sou eu que tô falando, são os Não, pacientes não que em falam. relação ao seu, mas em relação aos outros, para você entender, porque Ah, sim. você falou que tem tantos imigrantes e o sotaque muda muito de acordo com os imigrantes, Muda. principalmente, né? Principalmente de indiano. Às vezes o médico, tem muitos médicos indianos. E às vezes eles ligam e falam, blá, 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 blá. Eu falo, meu pai do céu. Eu falo, olha, é o seguinte, tem como você vir até aqui? Porque eu não entendi nada do que você falou. Aí, blá, 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 blá. Aí eu falo, ok, bye. Aí eu desligo. Porque eu não tô entendendo. Então vamos encerrar essa conversa que não está sendo produtiva. Vir aqui, Ou então você vai fazer igual o telemarketing, sabe? Eu vou passar você para outro setor e desliga. E às vezes eu passo, viu, Ana? Falo pra tal enfermeiro, falo, você pode ouvir? Porque eu não tô entendendo o que ele tá falando. Então Mas é que sobre essa questão de não entender que é super natural, não é uma questão fatolídea, é um fator que de recém-chegada nos Estados Unidos, que isso vai melhorar com o tempo. Daqui a pouquinho você vai fechar os olhos e vai escutar todo mundo e tá tudo certo. As pessoas têm um pouco de paciência em relação a quando precisa repetir, porque você falou, ó, você me desculpa, eu não estou entendendo, você poderia repetir novamente, ou você quer que eu chame alguém para poder conversar com você? Como que fica essa questão? As pessoas, assim, costumam agir de forma respeitosa, de entender que você chegou recentemente? olha, com paciente e familiar, eu nunca tive problema. Assim, até mesmo quando a gente pede para repetir para o paciente, porque tem paciente idoso, paciente que teve AVC, só mexe a metade da boca. Aí você vai tentar entender o paciente, você não entende metade. Você fala, você pode falar de novo? Então, assim, eu nunca tive problema com paciente e com familiar, né? Em relação assim, você pode repetir, tranquilo. Agora, com médico, às vezes, né, já tive problema. Eu acho que foi só assim, em relação às outras disciplinas, foi com o médico mesmo. É Uhum. médico querendo se, né? Como em todo lugar. Sempre. Parece que só muda de endereço, pelo que eu tô Só... vendo, né? Assim, em algumas condutas, né? Mas Mas também não é geral, são alguns, né? não, A de um gente modo geral, pode generalizar. não. Mas De um isso modo acontece em geral, qualquer país, gente, vocês já perceberam. Né? Isso é uma questão inerente ao ser humano, não à cultura. sim, Você está trabalhando atualmente em qual hospital em Fargo? em Sanford. Sanford. Ok. E vamos falar um pouquinho sobre o sponsor que você escolheu. Eu sei que você foi pela Conetics, né? Isso. Por que que você escolheu a Conetics? O que que você viu de benefícios na Conetics? Fala um pouquinho se ela é uma agência de serviço terceirizado ou se ela é hire direct hire. Uhum. Fala um pouquinho sobre a Conetics, assim, como que foi sua relação em relação à Eu Conetics? pela Conetics, a princípio eu assinei contrato com a Avante, acredito que também muitos já sabem. Tive contrato com a Avante, logo que eles foram para o Brasil, em 2020. Aquele negócio, falou, nossa, vou assinar contrato, você nem sabe quem que é, você não sabe de nada. Mas eles eram para o Brasil, estão contratando enfermeiro. Eu falei, eu vou, quero assinar. Então eu assinei contrato logo, assim, logo no começo, nem tinha terminado. Não, já tinha SES, mas não tinha IELTS, não tinha NCLEX, nada disso. Mas aí eu comecei, né, a estudar, não passar no IELTS, e aí eles quiseram que eu, né, refizesse todas as entrevistas. Eu falei, escuta, eu já tenho um contrato, por que que eu tenho que, né, tenho que fazer de novo entrevista? E aí eu acabei meio que me cansando, né, e falei, olha, não quero mais ir com vocês, não é o momento de eu me preocupar em fazer entrevistas novamente, sendo que eu não passei no IELTS, eu tenho que me dedicar para o IELTS. E aí eu acabei cancelando, né, o contrato com a Avante. E aí, depois que eu passei no IELTS e depois que eu passei no NCLEX, eu fechei contrato com a Conetics, porque depois que a gente tem o NCLEX, as oportunidades, né, acabam. Muda de Né, formato. muda. Porque a primeira coisa que eles perguntam é se a gente tem o NCLEX. E aí eu entrei em contato com vários sponsors. Entrei em contato com sponsors até da África do Sul, que eles fazem, né, essa conexão entre o hospital, entre você e o hospital. A Devia era o nome da agência. Uhum. Enfim, World Wild, o Great Payton, Conetics. Tem uma lista lá que eu entrei em contato com eles gigantes. Você conhece Conheço bem.
né? Teve a oportunidade de conhecer, né? Mas a Conerics, ela é uma direct hire, né? Então, a maioria das outras empresas, elas são agências, né? Então, às vezes você não tem a oportunidade de fazer plantão extra. E quando você vai com uma direct hire, eu não sou funcionária da empresa. Eu não sou É do funcionária da hospital, Conerics, né? eu sou funcionária do hospital, sou funcionária de Sanford. E todos os benefícios que os outros enfermeiros têm, mesmo que sejam enfermeiros americanos, você tem também. Eu tenho. Eu posso fazer plantão extra, mas assim, o meu contrato não é em horas, como as agências. O meu contrato é em anos. Então, o meu Ok. contrato são por 3 anos, né? Então, se eu quiser quebrar o contrato, é baseado ainda no tempo, né, dos meses, do tempo que ainda falta para terminar. Mas eu fechei com eles. Primeiro, vou ser honesta com você, foi o que me respondeu mais rápido, porque a gente sabe que demora, né? Eles às vezes têm um delay aí para responder. Pela facilidade também, pelo bônus, que eles ofereciam bônus. Parece que eles oferecem score também em relação à compra de carro, né? Teve alguma coisa assim? Eles tinham um contrato, né, com a Advent. Esqueci o nome, como que é o nome, gente? Com a Adventure. E aí eu fiz a compra do carro, porque eles oferecem essa carta de crédito, né? Mas acho que agora eles estão com um contrato com a Chevrolet e com a Mazda. Então eles não têm mais contrato com a Adventure. Mas na época eu comprei o carro por esse banco, né? Eles oferecem a carta de crédito. Enfim, eu acabei vendo bastante benefício com a Conerics, por isso que eu acabei fechando com eles. Por trabalhar em ICU, eu não queria step down, eu não queria emergência, porque não é minha área, eu queria exatamente ICU, que é o que eu fazia no Brasil. E aí eles me ofereceram essa vaga, mesmo que o salário não é tão alto, é isso que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, não se baseiem tanto pelo salário, sabe? $31 é pouco? É pouco, mas se você vive num estado que o custo de vida é baixo, o seu salário Tá compatível, né? Porque vai ser compatível, não adianta. Você não vai morar num estado onde a média salarial é baixa, né? E o custo de vida é mais baixo, você não vai conseguir ganhar o valor que você ganharia na Califórnia. Não vai. Entendeu? Então, isso é importantíssimo, essa fala sua, Lídia, porque assim, gente, pesquisem. Pesquisem, né? O que eu vejo de uma forma geral, assim, de enfermeiros que estão espalhados por esses Estados Unidos todos, né? Tem gente em tudo quanto é lugar, que eles falam, independente, gente, se eu tô ganhando $31 hora ou se eu tô ganhando 50, dá para se manter, né? Porque se você tá ganhando 35 dólares hora num estado onde o custo de vida é baixo, entendeu? Então é isso que precisa ser pesquisado, né? Isso também, Lídia, acho que vai muito também do que a pessoa deseja como nível de vida, né, gente? Lembrando que a gente acabou, né? A pessoa chega aí e acabou de chegar. Então tem que ter, eu acho que um pouquinho de pezinho no chão. E em relação aos sponsors, eu escutei uma vez a Lorena falando, a Lorena da Nasce na Gringa, e eu concordo com ela, fala, sponsor bom, gente, é o sponsor que te leva, entendeu? Então, assim, por exemplo, o caso da Avante. Você teve seus motivos para poder romper com o contrato, como teve gente que, tipo, estende um tapete vermelho para a Avante, né? E a Conerics, e a Worldwide, e tantas outras, né? Então, assim, veja aquilo que seja benefício para você. Geralmente, a Direct Hire eles solicitam que o aplicante ele tenha feito a validação, ele tenha feito o NCLEX e tenha feito a prova de proficiência. Você vai ter que desembolsar do seu bolso. Colocar em contato com o hospital. Exatamente, você tem que estar pronto, né? Uma coordenadora, né? Então, tipo, esteja disposto a se bancar no processo para você ir com o Direct Hire. Dificilmente você vai encontrar um que vai pagar o processo por você. Acredito que, se tiver algum, eu desconheço. Então, assim, diferente de outra, da agência já trabalha de uma forma diferente. Como você vai ser linkada à agência,
para eles é mais simples pagar o processo para você enquanto você está no Brasil. Pagar o seu CDFNS, pagar uma tentativa, sei lá, no NCLEX ou na prova de proficiência, porque isso vai ser previsto em contrato, gente. Eles não estão fazendo caridade, não. Eles vão ganhar, né, em cima disso. Então, eu acho que cada um precisa ver as condições, se tem condição de se manter no processo ou não sozinho, e fazer a melhor escolha. E vai dar certo no final. Daqui a pouquinho o contrato acaba e você está livre, né, para ser contratado diretamente do hospital. Então, se você chega aqui, Ana, ninguém vai te perguntar por onde você veio. Ninguém vai querer saber. Exatamente. Se você veio vim pela Conerics, os americanos, o que é isso? É de comer, sabe? Ninguém quer saber por onde você veio, né? Não vai fazer diferença. Uma pessoa colocou aqui no nosso rol aqui, perguntando se estar atuando bedside está contando muito. Se isso é uma coisa que tem contado muito também, né? Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Ela está falando que bedside é uma coisa que conta muito, né? E quem, às vezes, não tem essa vivência ali, né, de contato direto com o paciente em ambiente hospitalar mesmo, às vezes encontra um pouquinho mais de dificuldade em relação à disponibilidade do número de sponsors, né, que às vezes pega uma pessoa que às vezes está fora do ambiente hospitalar, mas existe, gente, existe, né? Então é só uma questão de... Ana, é que tá ficando, né, assim, justamente por toda essa divulgação, tá tendo muita procura, né, por empresas, então eles acabam meio que funilando um pouquinho, né? Mas assim, tem mais oferta, né? Maior procura, eles podem filtrar, eles têm esse direito, né? O que era diferente anteriormente, quando uma procura não era tão alta, né? É a lei de oferta e procura, né? Então, quanto tempo durou sua imigração? Assim, a partir do momento que você concluiu seu processo de validação, fez o NCLEX, sua prova de proficiência, achou o seu sponsor e pronto. Agora vamos dar entrada realmente no processo ali no consulado para rodar. Quanto tempo que demorou a partir do momento que você deu entrada até o momento que você pisou nos Estados Unidos? Eu assinei o contrato dia 21 de novembro de 2021. E vim para os Estados Unidos dia 12 de setembro de 2022. Entendi. Então, demorou 10 meses e alguns dias. Quase um ano, né? E hoje tem essa questão aí do Visa Bullet e muita coisa que tem mudado em relação à procura, né? Então, isso tem atrasado um pouco, né, gente? Infelizmente. Isso foi sua realidade, você não teve esse problema quando você aplicou, né? Hoje está um pouquinho diferente, vai um pouco da sorte, né? De estar dentro das vagas, número de vistos que eles ofertam em relação ao Green Card e assim por diante, Mas né? eu ouvi falar que a partir de outubro eles vão reabrir, vai voltar a ficar current. Porque agora, se eu não me engano, eles ainda, né, retrocederam mais. Acho que estava em fevereiro, março, alguma coisa assim. Retrocederam 2 ou 3 meses antes, né? Então, infelizmente, agora são os casos só de 2021. Você sabe? 2022. É algo assim. Quem aplicou agora, infelizmente, ainda vai demorar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho, né? Tá tudo bem, né? Até vai estudando. Gente, olha, o negócio é o seguinte. O mais difícil que era passar nas provas, conseguir seu sponsor e dar entrada no consulado. Já aconteceu, fique em paz, vai acontecer, entendeu? Vai vivendo sua vida, é difícil, porque a partir do momento que fica essa questão, já dei entrada no consulado, aí pronto, parece que sua vida dá uma parada ali, né? Entra no stand-by e você fica esperando o momento de ir, né? Então não dá para fazer muito planejamento a longo prazo, médio prazo, mas eu acho que independente de quando vai acontecer, o fato é que vai acontecer. Se você foi aprovado, né, no processo migratório, vai acontecer. Então, vai se preparando, aproveita o momento para se preparar, juntar dinheiro, né, para poder ir e se sustentar. E falando em juntar dinheiro, como que foi para você, assim, quanto que você se organizou para levar para os Estados Unidos, para conseguir segurar um pouco a onda até você conseguir realmente receber adequadamente do hospital que você foi contratada? Ana, eu nunca fui uma pessoa muito econômica.
Eu cheguei aqui, aí a gente foi pra Disney. E eu falei assim, vamos aos parques, porque daqui a pouco eu tô ganhando em dólar. Vamos gastar tudo. E assim, não dá, né? Eu acho que a gente chegou aqui com talvez com uns 10 mil reais. Entendi. Eu acho que sobrou mais ou menos. Foi isso, amor? Quanto aqui? Meu marido tava me falando aqui atrás. Eu acho que a gente chegou. A gente tinha 4 mil dólares guardados. A gente tinha 4 mil dólares guardado. Isso, a gente tinha 4 mil dólares guardado. E aí a gente veio também com um pouquinho, acho que veio com uns 10 mil reais, mais 4 mil dólares guardado. Foi. Entendi. E uma pergunta, às vezes agora uma questão prática. Esses 4 mil dólares guardados que você foi, você deixou os 4 mil todos na conta internacional, né? Que eu acho que você deve ter aberto já para poder chegar aí, né? Nos Estados Unidos. Ou você levou alguma coisa em cash para poder... Como que foi, assim? Não, Essa dificuldade, tipo assim, eu vou levar tanto na mão para poder facilitar a minha vida, até eu conseguir sacar ou não, fazer foi transferência? tudo com dinheiro. As contas do Brasil eu ainda tenho, né? Os bancos do Brasil. E eu tenho o banco BS2, que é um banco internacional. Então, o dinheiro que a gente trouxe em dólar, a gente deixou nesse cartão desse banco internacional. Então, a gente conseguia usar para cá. Tá tudo no cartão. Na verdade, é um cartão de débito, né? Você vai passando, vai Sim, descontando. tipo, passava tudo no débito. Isso, tudo no débito. Uhum, Tudo no débito. uhum. O problema é que quando você chega aqui, você começa a procurar casa, você precisa ter o depósito. Então, é um aluguel adiantado. Então, o aluguel daqui é 1.300 dólares. Então, né, já era 1.300 que você tinha que ter, que já acaba saindo do seu cartão. Uhum, Então, uhum. aí você vai no mercado. Eu ganhei de bônus do hospital 1.500 dólares de bônus. Então, assim, já foi um grande auxílio, porque a gente ia no mercado. Quando você chega aqui, não vai ter nada, né, na sua casa. Você precisa comprar pelo menos um lençol. Do zero, né? Você só tem uma casa com os itens básicos, né? Geladeira, no máximo uma micro-ondas, máquina de lavar e secadora. Basicamente é isso que tem numa casa americana, né? E um grande espaço para ser preenchido. Então tem que levar um dinheiro, assim, para pelo menos você comprar as coisas, né? Comida. Então, quando você fecha contrato geralmente eles com os sponsors, eles te oferecem um bônus, né? Então foi 1.500 de bônus que eu recebi. Eu recebi 3 meses de moradia gratuita. Então a gente ficou eles compraram algumas unidades no apartamento que a gente ficou. Então também não tive gasto aí no começo com o apartamento. Mas o salário no começo, você não faz plantão extra, né? Você tá fazendo poucas horas, então acaba um salário aí pouco. Mais enxuto, né? Mas foi suficiente para você se manter, né? Mesmo sendo mais enxuto, você não teve, assim, não passou nenhuma dificuldade em se manter com esse salário mais sequinho aí na sua mão. Não, né? Porque até mesmo foi uma pergunta que fizeram aqui em relação ao custo de vida e o salário e tal. Dakota do Norte, Fargo especificamente, você já comentou que tem um custo de vida relativamente baixo, né? Então, talvez tenha sido até um dos motivos que você tenha aceitado, né, o emprego em Fargo, né? Eu acho que eu não queria morar no Polo Norte de livre e espontânea vontade. Assim, aqui é um lugar muito bom para primeira chegada nos Estados Unidos. Né? A gente não pretende ficar aqui apenas pelo frio, Ana. Se fosse essa temperatura o ano inteiro, a gente não sairia. Ficaria aí tranquilamente. Com certeza a gente não sairia, porque a gente está numa localização. Fargo é um lugar muito bom para se morar. Imposto sobre alimentação a gente não paga. O nosso apartamento eu pago 1.300 dólares de aluguel. Assim, é um apartamento de 130 metros quadrados. O custo de vida aqui é muito baixo mesmo. Mas o frio é muito intenso. É rigoroso. Para quem gosta de neve, é um ótimo lugar, né? Porque foram 6 meses na neve, Ana. Sabe? E não foi na neve, por exemplo, de menos 5 graus. Foi na neve mesmo, eu vi, realmente, nevava. E quando pensava que ia parar, começava de novo. Eu tava vendo, falei, gente, que luta. Parece que a neve, parece que o inverno não acabava. Não acaba. Eu tava te acompanhando, eu falei assim, meu Deus, esse inverno não acaba em Fargo. É muito, pelo menos a minha percepção, tá, gente? Olha, quem quiser vir pra cá,
juro pra vocês, é um lugar ótimo. Ótimo pra se viver. Mas pra quem gosta de frio, né? Assim, Ana, eu vim de São Paulo, né? Infelizmente, eu não tô adaptada com frio de menos 30 graus por 6 meses, sabe? Você Uhum. não poder sair de casa, você, né, vai abastecer o carro, a mão literalmente, as pontinhas dos dedos você não sente, você começa a fazer assim, dói por conta do frio, né? Uhum. Então não é um lugar que eu quero justamente pelo frio, não por outra coisa. O hospital é ótimo, eu gosto muito do hospital, né? Tenho aprendido. A gente tem o Rapid Response Team, então quando tem admissão, eu não admito paciente sozinha. Vem 2 enfermeiros para me ajudar, né? Então preciso ligar para o médico. Você pode ligar para mim, né? Porque às vezes eu não vou entender. O pessoal ajuda. Então eu não tenho dificuldade, né? Lógico, tem a dificuldade Uhum. do dia que eu já te falei, mas assim, coisa minha. Mas de um modo geral, a equipe é ótima, né? Mas infelizmente aqui é um lugar que Então, você diria que você não teve dificuldade na adaptação em si na não. cidade, mas a dificuldade realmente é lidar com o inverno rigoroso por vários meses. Então, esse seria o seu ponto que você falar. Esse é o meu desafio em relação à cidade. Já tô. E em relação à Eu quero nem cultura. pensar já em novembro. Novembro eu já vou pro Brasil, porque eu não quero nem ficar aqui no frio, né? Vou passar um tempo Entendi. porque quero fugir do frio, porque é frio, é frio. Em relação à cultura, você teve algum estranhamento em relação à cultura americana? Tem alguma coisa que você falou assim, nossa, muito estranho isso, tá difícil de adaptar em relação a isso? Porque a gente adapta em relação à alimentação, em relação a outras coisas, mas assim, alguma coisa te causou muito estranhamento em relação à cultura americana? Olha, eu vim de hospital público, né? Então aqui eu tenho tudo preparado. Tudo. Então, assim, bag de medicação, né? Que a gente precisa diluir a nora no soro. Aqui não acontece. Já vem, você já, né? Pega da máquina já preparada. O Já bem pacotinho já manipulado preparado. para você. Já vem tudo Uhum. pronto. Antibiótico a gente faz na seringa. Né? Então, por exemplo, ceftraxona, já vem a seringuinha pronta, você já pega a seringuinha pronta. Nossa, que Então, tudo sonho. isso me causou um estranhamento de, nossa, eu economizo tempo na minha vida. Né? Eu não gasto tempo preparando medicação porque já está tudo pronto. Dá banho no paciente, coloca o chapéuzinho, o cap, que já tem a shampoo dentro, você só faz assim, você já tira, o cabelo do paciente já está lavado. Então, é muita coisa que já vem pronta para você. Então, isso foi um estranhamento, assim, mais para a parte positiva. Uhum. A alimentação aqui dos pacientes como já falaram, é Coca-Cola para beber com os remédios, né? Então é Então, verdade. é verdade. Então o que eles falam é verdade, não é piada. É isso É. mesmo. Tanto que a gente tem uma máquina de refrigerante dentro da sala de medicação. Uma máquina Muito diferente, gente. É de muito diferente. refrigerante. Então, tem soda, tem Fanta, tem Coca, tem a... Ai, é um ginger, alguma coisa que eles tomam lá que eu não sei o que é. Tem tudo já nessa máquina. Então, você pull the med, né? Você pega a medicação da máquina e você já leva o refrigerante para o paciente. Uma loucura total, né? Em relação a gente é tão, aqui no Brasil é tão restrito, né? Eu também trabalho no hospital público há 12 anos, então, às vezes, no hospital, os familiares querem levar uma maçã para o paciente, ele não pode passar pela portaria com a maçã, entendeu? Então, E é cultura. essa questão de ser rigoroso nesse sentido em relação ao Brasil. Agora, você já começou a falar sobre essa questão da adaptação à realidade no ambiente hospitalar, não em relação à língua, que a gente sabe que língua é um fator comum para todo mundo, a dificuldade de idioma, mas teve alguma coisa assim que você fala, olha, isso para mim foi muito diferente no ambiente hospitalar, e isso aqui também é muito positivo, sim. Você já começou a falar algumas coisas da facilidade e tal, mas, por exemplo, em procedimentos que são da enfermagem mesmo, né? A maioria das coisas são da enfermagem aí, mas assim, é tipo a cateterização, coisa do tipo. Você achou mais fácil a forma como o modo operantes americano em relação ao brasileiro? Sim, é mais fácil no sentido de, por exemplo, como eu já te falei, vem tudo pronto. Então, o kit para passar
Foley ou straight cat, que às vezes o paciente não consegue urinar. Necessidade de alívio. Isso, a sondagem Vou traduzir. de alívio. Sim. Mas eu tava tentando lembrar como que a gente fala PAI. Pia. Pressão interarterial. Eu tava tentando lembrar a palavra. Falei, meu Deus do céu. Você começa a falar tanto. Já começou, só tem um ano. Daqui 2 anos a gente está ajudando você com português. Mas vem tudo pronto, né? Então, e outra coisa que é muito bacana é que a gente não precisa ficar ligando para médico para comunicar e para repor, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 eletrólitos que a gente pode repor sem precisar ligar para médico. Então, vem o resultado, a gente colhe os exames 4 horas da manhã, o laboratório lê o resultado em 10 minutos já está no sistema. Então, as coisas assim, muito tudo rápido. muito rápido. Tudo é muito rápido, você não perde tempo. Eu tive uma paciente que teve um déficit neurológico, eu liguei pro médico e falei, olha, ela não tá mexendo o lado direito do corpo. E aí ele falou pra mim, não, você precisa incentivar ela, por conta que ela tá com delay. Eu falei assim, eu sei, mas a escala do NIH antes estava 9, tá 17. Eu falei, ela não está mexendo o lado. NIH é aquela que é a escala neurológica, né? Que, pra ver sobre a questão exatamente do acidente vascular, né? E eu liguei pro médico, isso foi 2 horas da manhã. Ele falou assim, vamos pedir uma tomografia de urgência. ASAP, né? As soon as possible. Então, ele pediu a tomografia. Eu desci para a tomografia, era 2h15 da manhã. Ele colocou no sistema, o menino da tomografia me ligou. Ele falou, você pode descer com o paciente agora? Eu falei, posso. Desci com a paciente, subi, o médico me ligou, era 2h25 já com o resultado. Ele falou assim, essa paciente vai precisar ir para hemodinâmica, porque ela teve uma oclusão da carótida interna do lado direito, por isso que ela não tá mexendo no lado direito. 2h40, aí o que acontece? O pessoal da hemodinâmica, eles têm 30 minutos para chegar, porque eles ficam em on-call, eles não ficam no hospital. É o sobreaviso, né? Sobreaviso. 3 horas da manhã, eu estava com essa paciente dentro da hemodinâmica. Gente. Então, assim... Aí eu te pergunto, se fosse no Brasil, o que ia acontecer? Né? Então, assim, qual o tamanho do dano neurológico que essa paciente teria, né? Qual a extensão do dano neurológico que essa paciente teria se fosse aqui no Brasil, né? O que ele falou pra mim, ele falou assim, you had a great catch, né? Catch-up. Então, você teve uma grande sacada de ter avaliado e visto que ela não estava mexendo. Porque ela realmente, ela pegava o braço dela, ela fazia assim, tipo, né? Ela não estava falando, ela estava tácita. Né? E ela fazia assim pra mim. Eu falei, gente, eu preciso ligar pro médico. Porque às vezes eu tento evitar, sabe? Eu não vou ligar pro médico. Ligar só no extremamente necessário mesmo, né? E assim, ela voltou, ela abriu a carótida, ela colocou um stent, e aí depois ela teve alta. A mãe dela veio, me abraçou, e falou assim, olha, né, chorou, eu chorei. Então, assim, é muito bacana isso, porque a gente tem autonomia de ir já ir fazendo as coisas. Coisa que a gente não tem aqui, né? Então, assim, infelizmente, são pouquíssimos hospitais que têm um protocolo pequeno para o enfermeiro, que dá uma autonomia mínima para o enfermeiro em relação a esse tipo de manejo. Né? E assim, a escala é a gente que aplica. Exames laboratoriais, eu tinha até falado, né? São os 4: potássio, magnésio, cálcio iônico e fósforo. São os 4 que a gente repõe. Sem precisar ligar para médico. Se a gente vê que o paciente não está urinando, a gente faz o bladder scan, né? A gente vê quanto que tem de urina dentro da bexiga. Antes de sondar, né? Porque aqui a gente vai... 400, a gente não precisa ligar para médico. A gente sonda. Aqui a gente vê, tem bexigoma, tem quantas horas que o paciente não urinou, né? É sempre no achismo, né? E às vezes você vai passar uma sonda, o paciente está simplesmente anúrico, né? Principalmente esses renais, né? Até o oligúrico ou anúrico, tipo, realmente não tinha débito ali para poder tirar, né? Então você faz um procedimento inadequadamente. São as facilidades, né, que são oferecidas no ambiente hospitalar americano. Então, isso para mim é muito bacana, né? Foi uma coisa que eu senti, que eu falei, uau, que legal, né? Em relação a adornos, tem alguma política igual é aqui? Muito, não, né? Aliança, brinco. Brinco. E assim, o pessoal vem com cílios, sabe? Desse tamanho. Os cabelos soltos. Eu não cabelo solto, né? Eu lembro uma vez que a Renata comentou que ela estava... Assim, na ferida. A Renata uma vez comentou
que ela estava desesperada uma vez que ela foi ajudar uma enfermeira a fazer um curativo de uma úlcera sacral e a moça com o cabelo solto ali e tipo loucura. Isso mesmo. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta que a gente já vê pelas suas falas. Você está feliz com a decisão que você tomou de estar indo para o exterior, estar levando a sua carreira para o exterior? Você está em paz com essa decisão que você tomou agora, quase um ano depois, né, de ter chegado em solo americano? Sim. Tá, né? E você teria feito algo diferente se você tivesse começado hoje? Tipo, estou começando hoje no processo. Porque a gente vai criando maturidade em relação ao processo no decorrer do processo. Então, quando a gente chega no final, às vezes mais para o meio para o final, você pensa, nossa, eu devia ter feito diferente aquilo, ou, né? Você faria alguma coisa diferente hoje em relação ao seu processo mesmo? Olha, eu te falei em relação ao idioma, eu acho que quanto antes, sabe? Antes de procurar sponsor, antes de fazer qualquer coisa, entre numa escola de inglês, começa a se questionar como que você falaria isso em inglês, fala sozinha, tenha o hábito. Eu não sou muito assim, sabe, de, por exemplo, pegar um livro para ler, não gosto muito, mas se você gosta de assistir, né, filme, coloca a legenda em inglês, vai habituando o seu ouvido em inglês, né? Então, o tempo que eu perdi, por exemplo, até mesmo durante o processo, que às vezes a gente fica entrando no NVC a cada 5 minutos, a gente manda e-mail, sabe? A gente acaba perdendo tempo com as coisas, porque, né, por conta de ansiedade, se dedique para o inglês, né? É assim, uma dica que eu dou que se eu pudesse, eu teria estudado inglês antes, eu teria começado inglês antes, porque É é o o que carro-chefe, né? é o dia a dia, sabe? Mas eu acho que em relação ao processo, eu acho que eu não teria feito nada assim de diferente. Teria primeiro feito IELTS, depois o NCLEX, depois ter procurado, né, um sponsor. Eu já não teria assinado de princípio, igual eu fiz. Me arrependi. Porque aí você tem que entrar em contato com a empresa, falando, olha, quero cancelar. E aí eles te ligam, mas por que você quer cancelar? E aí você tem que dar explicação. Então, eu faria diferente no sentido disso, sabe? Primeiro faz todo o processo, faça as coisas etapa por etapa, né? Não tente apressar, porque foi aquilo que a gente falou, a gente vai chegar aqui, Ana, vai chegar com 30 anos, vai chegar com 40, vai chegar com 50, você vai chegar aqui, né? Então, o importante é isso. Então, na verdade, essa seria a minha última pergunta para você. Qual conselho você daria? Então, eu acho que você já deu vários conselhos agora, né? Então, é se dedicar realmente ao inglês, diminuir um pouco a ansiedade, né? Respeitar o processo. Eu acho que o mais difícil, de uma forma geral, é a gente aprender a respeitar o nosso tempo, né? Eu não estou falando para assim, estudar pouco, não é isso. Estude muito, mas respeite o seu tempo de aprendizado, né? Às vezes, quando a gente tenta acelerar o processo, a gente acaba se frustrando por uma série de situações e criando, às vezes, uma ansiedade desnecessária, né? Então, a gente acha que o maior segredo desse processo é o desenvolvimento da paciência e aprender a respeitar o nosso tempo, né? Não, não é de jeito nenhum. Mas Quantas é vezes eu não possível. chorei, sabe? Falei, nossa, eu não passei no IELTS. E aí você vê os seus amigos indo, né? Todo mundo Na passando, né? época, todo mundo passando, né? Eu tava no mesmo nível, até mesmo da Janaína, a gente estudou juntas em inglês, né? E ela foi primeiro que eu falei, poxa, a Janaína, né? A gente só estudou juntos. Por que ela foi e eu não, sabe? Eu ficava chateada, porque eu falei, nossa, eu também tô estudando igual ela, né? E por que eu não tô indo? E aí eu chorava porque os outros iam e eu não ia. Eu chorei porque eu não passei no IELTS. E é aquela frustração, né? É normal a gente se sentir frustrado, mas o negócio é nunca desistir, né? Não passou? Estuda de uma outra maneira. Talvez a maneira que você esteja estudando tá errado, né? Tá errado, não é que esteja errado, mas você pode estudar de uma outra maneira. Não está sendo eficiente. Vai te ajudar mais. E tá tudo bem. Não passou na NCLEX? Tudo bem, eu também não passei na NCLEX. Faz a segunda vez, né? Estuda de uma outra maneira. Procura quem já passou e fala, escuta, o que você fez?
né? O que você pode me dar de dica para eu passar? E é isso, a gente tem uma rede de apoio. Eu fico assim, né, no Instagram. Não tô postando muito porque eu tô trabalhando, aí esse final de semana a gente foi viajar, mas assim, podem mandar mensagem, eu respondo, né? Quantas vezes eu já não atendi gente que me ligou chorando porque não passou no Niclex? Eu falei, olha, eu chorei também no Uber quando eu não passei, não vai dar certo, Não, chore. né? E é Chorar é normal, gente. Tem que chorar mesmo, entendeu? chorar, Tá frustrado, tem que chorar. Mas não desiste, não. não Vai dar desiste. certo no final, Vai. né? Ô, Lídia, eu quero muito agradecer esse tempo que você tirou para poder conversar com a gente. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, né? Que permaneceu do início até o final, ou que entrou depois. Essa live a gente vai deixar salva, tá? Eu vou deixar salva aqui no perfil. Entrem, a Lídia deu tanta dica legal, gente, para quem chegou mais no final. É tão enriquecedor para a gente, né? Escutar para quem já passou nesse processo, tem tantas dicas, né? Que são extremamente úteis para a gente. Então, eu quero te agradecer muitíssimo. Te desejo muito sucesso. Espero que em breve você tenha alcançado o seu objetivo, né? Você já está aí, já galgando aí ser Nurse Practitioner. Então, a gente deseja estar te vendo como Nurse Practitioner bem em breve e a gente deseja tudo de bom para você. E muitíssimo obrigado. E continua mantendo aí, né? Essa posição de querer ajudar as pessoas a dar essa dica, essas dicas que você dá, que isso realmente é enriquecedor e as pessoas conseguem se conectar com a história da outra pessoa, conseguem se prospectar naquela história, né? Se ver naquele lugar futuramente. Sim. Então, muitíssimo obrigado, Lídia. Obrigada, pessoal, que participou, viu? Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada pelo convite e a todos os enfermeiros. Nós somos vitoriosos. Eu falo que assim, a gente tem uma experiência, né? No Brasil, a gente tem uma experiência que quando a gente chega aqui, aí o idioma é sempre a barreira, sempre vai ser. Mas a gente tem muita experiência, né? Então, eu tenho 27. E a gente... Uma criança, gente. Então, a gente vê, assim, sabe? Mas mesmo, né, não tendo, às vezes, tanta experiência, a gente tem um conhecimento, sabe, Ana? Então, é aquele negócio... Não percam a esperança que se eu tô aqui, todo mundo consegue. E é isso. Muitíssimo obrigado, viu? Fiquem com Deus, todo mundo. Obrigado. Um beijo para você. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Um beijo, querida. Beijo. Tchau.